Em nome de Jesus Cristo, aquele e o único que nos justifica diante de Deus. Amém. Na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, nós lembramos da Reforma Luterana, que teve início no ano de 1517, quando Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Hoje, quando a gente quer comunicar algo, a gente posta nas redes sociais, geralmente, no grupo de WhatsApp, mas a porta da igreja, naquela época, era como se fosse um mural, a rede social. Qualquer aviso, qualquer comunicado era colocado na porta da igreja e todos que viam algo ali fixado, eles paravam para olhar e assim a notícia se espalhava. E foi isso que Martinho Lutero fez. Essas teses, elas propunham um debate sobre os diversos abusos que a igreja cometia naquela época. O objetivo de Lutero nunca foi criar uma outra igreja, ele queria apenas que a igreja reconhecesse os seus erros, que corrigisse aquilo que estava errado e voltasse novamente para a Bíblia, que havia sido deixada de lado. Infelizmente, a proposta não foi aceita. E em vez de acatarem aquele retorno às Escrituras, Lutero ele foi acusado de ensinar doutrinas falsas. Aquele que propunha uma volta para a Bíblia foi acusado de falsos ensinamentos. Outros já haviam tentado a mesma proposta de Lutero, a mesma iniciativa de tentar o retorno às Escrituras. Alguns foram queimados vivos, inclusive, como por exemplo João Hus, que viveu cerca de 100 anos antes de Lutero. Como se não bastasse, Lutero ele também foi perseguido. E em vez de aceitarem sua proposta, ele foi expulso da igreja. As 95 teses foram apenas o pontapé inicial de muitos outros escritos teológicos de Lutero e também seus companheiros, nos quais eram apontados os erros e os abusos da igreja e também em resposta era reafirmada a verdadeira doutrina bíblica do Evangelho de Jesus Cristo, que havia então sido obscurecida e substituída pela tradição da igreja, ou seja, por regras que a igreja, com o passar do tempo, havia criado e estabelecido. Nós poderíamos citar aqui diversos abusos, foram muitos os abusos que a igreja cometeu naquela época, mas nós queremos lembrar de apenas dois. O primeiro, que é o mais grave de todos, era o ensino de que a salvação eterna ela é alcançada por meio de obras meritórias. A penitência, a veneração de santos e de relíquias, a compra do perdão dos pecados por meio de indulgências, mas a melhor obra para agradar a Deus, de acordo com o ensino da época, era retirar-se do mundo e ingressar no mosteiro, seguir a vida religiosa, tornar-se freira, tornar-se monge, tornar-se padre. E esse ensinamento de que a melhor obra era seguir a vida religiosa, ela também acabou levando a um outro grave erro, que é o segundo erro que nós queremos apontar no dia de hoje, que é o desprezo da vida comum do dia a dia. Casar, ter filhos, constituir família, viver uma vida normal, trabalhar no campo, trabalhar na cidade, ser um empregado, ser um empregador, tudo isso era considerado inferior e até mesmo profano. Algo que não agradava a Deus e que dificilmente garantiria a salvação eterna para as pessoas. Isso até parece contraditório, não é? Porque se o ensino era de que a salvação é por obras meritórias, nós deveríamos imaginar que todo mundo se engajava ativamente no mundo, fazendo obras de caridade, uns pelos outros, amparando as pessoas ao seu redor, possibilitando que todos tivessem uma vida digna. Mas não foi o que aconteceu. Infelizmente, o individualismo pecaminoso tomou conta.
levou as pessoas a se preocuparem apenas consigo mesmas. E quando a igreja depois estabeleceu a vocação religiosa como a obra por excelência para se alcançar a salvação, a situação se agravou ainda mais. Poucos eram os que realmente se importavam com as necessidades físicas e materiais das pessoas em sua volta. Percebam como um falso ensino a respeito da salvação também trouxe sérias consequências para a vida do dia a dia, para a vida comum, para a vida das pessoas. E esse é um grave problema que acontece sempre quando nós confundimos aquilo que Deus faz por nós com aquilo que Deus espera que nós façamos pelo nosso semelhante. Por exemplo, a palavra de Deus, ela fala que nós devemos amar e servir ao próximo. E não fala pouco, fala muito sobre isso. E nós fazemos isso. Nós fazemos isso quando nós cuidamos da nossa família, ou seja, a vocação familiar. Pai, mãe, marido, esposa, netos, avós, enfim, a relação familiar. Nós fazemos isso também quando trabalhamos com dignidade, com honestidade, ou seja, nossa vocação profissional, naquela profissão que Deus deu para nós. Nós fazemos isso quando tratamos bem uns aos outros. Nossa convivência em sociedade, quando ajudamos carentes, pessoas carentes e necessitadas. Quando somos bons cidadãos íntegros, honestos, responsáveis. Deus mesmo, Ele fala dessas coisas. Ele orienta que façamos essas coisas. O erro acontece quando nós achamos que essas coisas que sim Deus pede que façamos, Deus quer que façamos, mas quando nós achamos que essas coisas são necessárias para alcançar o perdão dos pecados e a salvação eterna. Quando nós pensamos que isso pode nos dar a salvação, nós estamos caindo no mesmo erro que a igreja medieval caiu. É como se nós disséssemos para Deus: olha Deus, tudo bem, Jesus é o teu filho, ele morreu pelos meus pecados, mas eu quero completar, eu quero complementar. Aquilo que ele fez eu acho que não foi o suficiente. Ou seja, nós estamos nos colocando no lugar do próprio Deus. Qual é o problema disso? Em primeiro lugar, precisamos lembrar que Deus é exigente. Ele quer perfeição. Ele quer o completo cumprimento de toda a sua lei. Não basta cumpri-la em parte. Não basta praticar uma caridade aqui, fazer uma boa coisa aqui, outra ali, e achar que estando acima da média estamos ok com Deus. Não, é 100% perfeito, não cometer erro algum. E aí eu pergunto, quem é capaz disso? Eu não sou. Ninguém é capaz. O segundo ponto é que quando nós temos essa mentalidade de achar que com aquilo que nós fazemos podemos alcançar o favor de Deus, geralmente nós acabamos fazendo uso utilitarista do nosso próximo. Ou seja, as ações em favor do nosso próximo, elas são muito mais motivadas por esse desejo de fazer média com Deus do que por um amor autêntico. Um amor desinteressado pelo nosso próximo. Um amor que não espera nada em troca. Sempre existirá aquele interesse egoísta por trás. Eu vou ajudar essa pessoa não porque eu realmente a ame, não porque eu realmente quero de coração ajudar essa pessoa, mas porque eu quero garantir o meu destino eterno, eu quero fazer média com Deus. Pensar que nós podemos contribuir com obras para a nossa salvação é cair sempre de novo naquele mesmo conto do Jardim do Éden. Quando a cobra disse para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto, serão como Deus. É exatamente isso que acontece quando queremos acrescentar obras à nossa salvação. Nós nos colocamos no lugar de Deus, mas o fato é que nenhum de nós é Deus.
E quando confiamos em nossas próprias obras, por mais que nos esforcemos, jamais poderemos ter a certeza da salvação. Sempre ficará aquela dúvida: será que eu já fiz o suficiente? Será que eu vou ser salvo? E foi essa dúvida que também atormentou Lutero durante muito tempo. Numa época em que se falava de Deus, como mencionei para as crianças, um Deus juiz, severo, vingador, punitivo. E foi essa dúvida, esse medo, esse receio que o levou para o mosteiro. Afinal, como diziam, seguir a vida religiosa seria a melhor obra para alguém garantir a salvação. E Lutero tentou. Ele mesmo, em alguns escritos, diz que foi um monge exemplar e dedicado, que fez tudo o que era possível, até mais do que lhe pediam, mas ainda assim a dúvida e a inquietação continuavam lá. Será que eu já fiz o suficiente? Mesmo ele sendo irrepreensível, ele não alcançou, mediante as obras, a tão almejada paz com Deus. Foi somente quando ele teve acesso à Bíblia, começou a se aprofundar no estudo das Escrituras. E como eu lembrei para as crianças, a Bíblia, nem mesmo os monges no início dos seus estudos tinham acesso à Bíblia. Só depois, quando Lutero iniciou o seu mestrado e o doutorado, é que ele de fato teve livre acesso à Bíblia. E aí tudo mudou quando ele redescobriu o Evangelho de Jesus Cristo. E nesse processo de redescoberta do Evangelho, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos teve um papel fundamental. Foi lá que pela primeira vez Lutero ele compreendeu que nenhum ser humano é justificado diante de Deus, ou seja, ninguém é aceito por Deus. Ninguém pode encontrar paz com Deus mediante as obras da lei. Porque, como diz o nosso texto da Epístola a Romanos, capítulo 3, versículo 20, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, aquilo que Deus quer que façamos, só nos mostra o quanto somos falhos e pecadores. O perdão de Deus e a salvação eterna jamais poderão ser alcançados por meio do cumprimento das obras que Deus quer de nós. Se assim quiséssemos, teríamos que ser perfeitos, e ninguém de nós é perfeito. E essa é justamente a função da lei, nos levar ao reconhecimento de que somos falhos, imperfeitos, pecadores, de que nós merecemos, por natureza, pelo que nós fazemos, nós justamente merecíamos a ira e a condenação de Deus. Esse é o papel da lei. É isso que a lei tem como uma de suas funções. E se nós ficássemos apenas com a lei, obviamente nós teríamos um Deus punitivo, um Deus severo, um Deus vingador, pronto para nos castigar. Exatamente como era ensinado na época de Lutero. Mas a boa notícia é de que não é a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é só composta pela lei. Ela tem outra mensagem, que é o Evangelho. E quando a lei cumpre o seu papel, acusa e condena os nossos pecados, nos leva ao arrependimento, então vem a boa notícia do Evangelho. A afirmação, a declaração: os teus pecados estão perdoados. Não por causa do que você fez, mas por causa da obra perfeita de Jesus Cristo. Como diz Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. De graça. A salvação é graça de Deus. É reconhecer que eu sou pecador, que eu não posso salvar a mim mesmo, e crer que Cristo na cruz me salvou. E é crendo nisso que nós temos a aceitação de Deus, por graça, sem fazer nada. A palavra grega que nesse versículo, Romanos 3, 24,
que é traduzida por redenção, ela traz a ideia de uma pessoa que está presa, aprisionada, sem condições de sair do cárcere por si mesmo. Condenação perpétua, presa para sempre, sem condições de pagar a fiança, enfim. Mas aí alguém paga o resgate e liberta essa pessoa. É isso que descreve a nossa condição espiritual. Nós estávamos aprisionados no pecado, sem condições de sair dessa prisão por nós mesmos. E aí vem Cristo e paga o preço pelo nosso resgate. Com quê? Com ouro, com prata? Como lembra Lutero? Não. Com o seu santo e precioso sangue derramado na cruz do Calvário. A perfeição que falta em nós, a perfeição que nós jamais teremos, ela está em Cristo. E a sua perfeição se torna nossa quando cremos nele. Ele cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar, suportou o castigo que merecíamos por sermos incapazes de cumprir a lei. Por isso, como diz o apóstolo Paulo no versículo 28, capítulo 3, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente de obras da lei, por crer em Jesus, não pelo que nós fazemos. Essa redescoberta do Evangelho transformou a vida de Lutero. Livrou-o de toda aquela dúvida e incerteza. Finalmente, ele havia encontrado a paz com Deus e a certeza da salvação. O Evangelho, ele também transforma a minha vida, a vida de cada um de vocês. Pois somente pela fé em Jesus Cristo e sem exigir nada, sem fazermos nada, encontramos diante de Deus perdão dos pecados, paz com Deus e certeza da salvação eterna. Certeza. Se alguém perguntar para vocês, você tem certeza da salvação? Vocês podem dizer sim. Eu tenho certeza da minha salvação. E sabem por quê? Mas como você pode ter certeza? Porque não depende de mim. Se dependesse de mim, eu jamais teria certeza. Mas porque ela depende de Jesus. Ele garantiu a salvação para mim. Então, em Cristo, sim, nós podemos ter certeza da salvação eterna. Agora, talvez vocês podem perguntar, tá, tudo bem, somos justificados pela fé, mas o que tudo isso tem a ver com servir uns aos outros? O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. A salvação é por graça, somente pela fé em Jesus Cristo. Não precisamos mais fazer nada. Mas isso não é passe livre para o pecado. Então salvação é de graça, eu posso pecar à vontade. Não, pelo contrário. Motivado por essa salvação por graça, pela fé em Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim, eu vou agora lutar contra o pecado. Eu não vou me conformar com o pecado. Eu vou me esforçar para viver uma vida agradável a Deus. Eu vou dedicar a minha vida para amar e servir ao meu próximo, assim como Cristo me amou e me serviu. Nada disso para fazer média com Deus. Até porque não há necessidade. Ninguém precisa fazer média com Deus, porque Cristo é 100% em nosso lugar. Ele é justo e pela fé nele, eu também sou 100% justo, 100% santo, mesmo que por natureza eu continue sendo 100% pecador. Percebam como a correta compreensão do Evangelho, mais especificamente da doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, faz também toda a diferença para a nossa vida neste mundo. Vocês lembram no início que eu comentei os dois erros? Um ensino falso sobre a salvação levou a um ensino falso sobre a vida comum do dia a dia. Uma coisa leva a outra. Se diante de Deus nós somos totalmente passivos, ou seja, nós apenas recebemos as suas dádivas, as suas bênçãos, aqui no mundo nós somos ativos. Aqui nós agimos. Aqui nós nos esvaziamos em favor do nosso próximo, assim como Cristo se esvaziou em nosso favor. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, nós vemos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos dá um sentido e um propósito maravilhoso para a vida nesse mundo.
Vivemos em meio a problemas. Há maldade ao nosso redor. Nós mesmos e muitas pessoas ao nosso redor sofrem. Mas nós temos, em meio a tudo isso, um magnífico propósito: ser instrumentos do amor e da ação de Deus na vida de todos os que estão ao nosso redor. A começar na família, no trabalho, na igreja, na sociedade como um todo. A nossa ação nesse mundo pode levar conforto, consolo, ânimo, sentido para a vida daqueles que sofrem, daqueles que estão ao nosso redor e passam por momentos difíceis. Sim, a nossa vida comum do dia a dia, além das quatro paredes dessa igreja, vocês, cada um, ao retornarem aos seus lares, depois amanhã retornarem aos seus trabalhos, essa vida tem valor, e ela tem muito valor. Lá vocês são instrumentos de Deus. Lá vocês praticam aquelas obras que Deus pede que façamos. Mas elas são o que? Frutos da fé. Elas não vêm antes da fé. Elas são consequências da justificação pela fé. Deus, Ele na verdade não precisa das nossas obras. Lutero, ele lembra disso. Deus não precisa das nossas obras, mas o próximo sim. E quando nós servimos uns aos outros, nós servimos ao próprio Deus. Assim lembra Jesus quando ele diz lá em Mateus no capítulo 25, sempre que o fizerem a um destes pequeninos, é a mim que vocês o farão. O culto, a Santa Ceia que logo mais celebraremos, o contato contínuo, o estudo da palavra, a meditação na palavra, a leitura da palavra, tudo isso nos capacita neste servir. Através desses meios que Deus nos oferece, Ele vai nos servindo. E vai nos alimentando, nos nutrindo, para que nós também possamos ir e servir uns aos outros. Vejam que propósito maravilhoso Deus tem para a nossa vida. Justificados pela fé, podemos servir uns aos outros. Amém.